Um abraço! E a gente abre essa edição dos Donos da Bola a partir de agora na tela da Band no youtube.com/TV Band Minas com tudo sobre o Cruzeiro. E você confere agora porque o melão vai rolar, veja! São dois times que foram de cabeça cheia para a pausa da data FIFA. A gente, infelizmente, vieram essas duas derrotas bem na época que a gente tem mais tempo para pensar nas coisas. A gente controlou o jogo, sabíamos que poderíamos sair com a vitória com 6 pontos lá de Salvador. Começando pelo Fortaleza, já são 3 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas. Se considerar as partidas como visitante, o retrospecto é pior ainda. 6 partidas sem uma vitória. No Mineirão também foram 6 partidas do Leão do Pici, 4 derrotas e 2 empates. Acho que serviu só para ligar um sinal de alerta. A gente tem coisa para melhorar, como sempre vai ter. E derrotas vão ocorrer, não foi a nossa última derrota, pode ser que não tenha sido a nossa última sequência de 2 derrotas, pode ser que isso volte a acontecer. E se a vida do Fortaleza tá difícil, a do Cruzeiro tá ainda pior. São 6 jogos sem vencer, 3 derrotas e 3 empates que tiraram o clube do G4 do Brasileirão e da Copa do Brasil. É a maior seca do técnico Pepa. Quem sabe, pelo menos esta semana a mais de treinamento tenha sido o suficiente para virar a chave da equipe. A gente vinha de jogos muito próximos, a gente jogava na quarta, no sábado, então a gente não tinha muito tempo para treinar, era muito nos vídeos e na conversa. O aproveitamento do Cruzeiro em casa também não tá lá essas coisas. São 4 derrotas seguidas para Atlético, Grêmio, Cuiabá e Fluminense, todas em 3 estádios diferentes. Críticas aos gramados não faltaram. Atrapalha muito o nosso estilo de jogo. Acho que o estilo de jogo de qualquer time, o Atlético que joga aqui também, eles também reclamam, sabe? O gramado não tá nas melhores condições. Nós temos que fazer mais e melhor nesse tipo de situações. Quando não dá para tocar violino, temos que tocar tambor. E perdemos em situações de alguma precipitação. Mesmo com o gramado como está, obriga-nos a nós a ter mais paciência com bola. Para o jogo de logo mais, o torcedor está temeroso. A Minas Arena garante que fez a troca do gramado durante a data FIFA e, por isso, tem uma coloração diferente, mas está nos padrões técnicos necessários. O resultado será avaliado por quem entende de bola no duelo entre a Raposa e o Leão. Com o repórter fazendo onda, pô, Gabriel. Fazendo onda. Os dois times estão com o mesmo número de pontos na tabela, pô, querendo criar crise no cabuloso, Gabriel. Grande Gebres! Ó, atenção, atenção, daqui a pouco vamos montar a nossa múltiplazinha na KTO, mas antes eu já quero inclusive passar a bola para os meus convidados. Aliás, meu convidado e meus comentaristas. Peraí que chegou a informação. Peraí um pouquinho. Peraí. Apitou aí que chegou a informação. Informação na tela. Não, mas convite para almoço. A que chegou, não, a que chegou para mim, você tem ela aí agora. Qual que é? Uai, do Vitor Roque, daqui a pouco você fala. Fechado. Mas ó, você tá em choque? Daqui a pouco. Por que você tá em choque? Não, é porque chegou aqui, mas o Thiago chegou para mim aqui, o Thiago já tinha acabado de falar. O Thiago chega mais rápido do que a minha fonte. É um negócio impressionante. Impressionante. Emerson Araújo, ô Emerson, presta atenção. Gramado ruim, Machado em campo. Concorda ou discorda? Dá problema. Olha o gramado lá, olha lá, Emerson. Ah, beleza, né? Nenhum América que jogou lá que tem um boi gosta de pasto e não gostou. Olha isso, cara. É uma piada, né? Imagens de hoje, hein? Imagens de hoje. E legal que fica uma semana sem ter jogo, sem ter evento, o gramado não melhora. É de hoje? É de hoje. Não, isso é né? Não, de hoje. De hoje? Caramba. Hoje de manhã, o Vitor Hugo Sérgio foi lá fazer. Caralho! O Vitão foi lá fazer, imagem de hoje. Ô, gente, tá bonito, hein? Realmente não dá. Ó, o que eu tenho de informação é que o Mineirão está tirando os eventos que, por exemplo, ainda não tem início de venda de ingressos e tal. O Cruzeiro está tentando tirar, tirou, eu acho que 3 eventos já foram retirados do gramado. Mas é que tem tanto evento e o gramado foi tão destruído que não adianta. E eu vou te dizer mais, mesmo ano que vem, eles reduzindo o número de eventos, eu acho que vai dar um trabalhozinho para recuperar e deixar o gramado como uma referência.
Mas eu disse aqui e repito, gramado ruim, Machado em campo, bicuda de longe, gol nosso. 2-0 para nós, Emerson. Boa tarde. Eu acho que casa muito bem, Machado e esse Seu gramado. Emerson, irmão? Que isso, velho? Eu fui interrompido aqui, né? Você foi interrompido não, irmão. Seu canal foi bloqueado. Antecipação aqui, né? Seu canal, não abriram o canal pra você. Me senti um pouco... Essa antecipação do Elton é boa, cara. Mas foi engraçado. 2-1, Emerson. Eu acho que... Você é zagueiro? O Cruzeiro tá precisando de zagueiro. Eu amo demais o Elton. Desculpa, Elton, mas eu acho que o Elton, que eu acho engraçado é que ele faz a merda e depois ele fica quietinho como se nada. É o Godines. Quem? Eu amo demais o Elton, cara. Agora pode falar. Mas o Machadão, o chute de fora da área do Machado realmente pode ser um risco para o adversário. O problema é que ele oferece alguns riscos a mais na hora de receber a bola ali próximo dos zagueiros, especialmente como ele joga de primeiro volante com o Pepa. O Machado perto do gol do Cruzeiro, ele é sempre um perigo. Perto do gol adversário, eu acho que ele ajuda mais. Por isso que eu não gosto dele nessa função de primeiro volante. Olha que ironia, Valu. Olha o sorriso sarcástico do Emerson. Olha a opinião sarcástica. Eu já te falei 1 milhão de vezes que eu sou muito fã mesmo e vou defender a titularidade dele, porque eu não posso estar errado, o Pepa está errado, o Pessolano está errado, e vocês que são detratores do Machadão estarem certos. Ou não, né? Ou nós estamos certos e vocês estão não, errados. Não, o Pepa e o Pessolano estamos corretos. Tá, então boa tarde para vocês, telespectador em casa. Muita curiosidade para ver como que vem esse Cruzeiro, que especialmente na última partida contra o Bahia, muita dificuldade desse meio-campo para marcar e para jogar também. Vejamos se acontece a manutenção do Machado ali como o primeiro volante. Eu gostaria muito de ver o Pepa tentar novamente o que ele fez exatamente na partida contra o Grêmio, lá, a partida de ida da Copa do Brasil, quando ele colocou o Neto Moura ali como primeiro volante. Mas você tem razão, o campo hoje não vai oferecer boas condições para nenhuma das duas equipes. O Cruzeiro precisa de voltar a ser um time duro quando é o mandante dos seus jogos. Independente da questão, a gente já sabe, hoje o jogo é no terrão e está tudo certo, mas o Cruzeiro tem o mesmo número de derrotas sendo mandante do que equipes que estão no Z4. O Vasco e o América também são equipes que têm 3 derrotas quando são os mandantes neste Campeonato Brasileiro 2023. Então, é muito importante para aquilo que o Cruzeiro almeja no campeonato começar a fazer, literalmente, o seu dever de casa. O Kaique volta a ser opção depois de ter voltado da equipe sub-20. Quero ver se o Pepa, de repente, coloca em campo alguma alteração hoje com relação àquela equipe que empatou contra o Bahia. Agora, não. Eu ainda ia falar a respeito do gramado. Eu acho que é um caso que a gente já falamos aqui tantas vezes. Eu acho que todos os canais têm falado bastante, mas assusta bastante quando você deu a informação que essas imagens são de hoje. Muito me preocupa a qualidade do jogo que teremos. Agora pela manhã, por volta de umas 9h30. Logo mais. É uma coxa de retalhos. A gente sempre falou disso há uns 8 anos atrás. A gente falava muito do Castor Cifuentes, que era uma coxa de retalho com 5, 6 tipos de gramados. A gente olhando de longe, parece até que tem carpete em alguns pontos do gramado. É claro que não tem, viu, gente? Mas é uma coxa de retalho o que acontece com o Mineirão. É uma pena. É uma pena a gente. Você não assustaria? Eu não apostaria. Que não tem, acharam porca. Um tapetinho ali. Não, um tapetinho. Tá de boa. Tapetinho. Mas realmente eu estou muito assustado com o jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Fortaleza vão jogar nesse gramado, que é uma pena. De verdade, eu fico muito chateado. E só para fazer justiça com a mãe natureza, né? Ela não tem culpa do Mineirão ser gerido por homens. Esses sim, incompetentes e que deixaram o gramado chegar nessa condição que chegou hoje. O Cruzeiro joga hoje contra o Fortaleza, mas agora já começou um momento, um dia muito importante para o Cruzeiro também, fora de campo. Acontece a assembleia para aprovação ou não da recuperação judicial do Cruzeiro. Ela pode ser aprovada no dia de hoje, mas também essa reunião pode ser adiada, pode não se chegar a nenhuma conclusão no dia de hoje e ela ser votada aí no dia 28 de junho. Dia 28 de junho é o limite máximo para realmente sair alguma decisão, mas o torcedor do Cruzeiro também muito antenado, porque é um dia importante a aprovação ou não da recuperação judicial do clube. Thiago Fernandes, o papo pode até ser chato a gente insistir nessa questão do gramado, mas tira completamente a qualidade. Vamos imaginar uma situação, tá? O Cruzeiro, você pode questionar
limitação técnica, você pode questionar a limitação da qualidade do elenco, você só não pode questionar que é um time que não é ajustado. A mesma coisa se aplica ao Fortaleza. O elenco, dentro dos padrões estabelecidos pelo Fortaleza de uns anos para cá, trabalho muito bem feito do Vojvoda. O Fortaleza se estabilizou, né? Está estabilizado na elite do futebol brasileiro. Um clube de uma torcida espetacular e um time muito ajustado. Com o gramado, um tapetinho, tinha tudo para ser um jogo bom. Com esse gramado aí, desculpa, eu não tenho, sinceramente, não consigo fazer uma projeção positiva de um jogo, de um bom jogo, um jogo com bola no chão, um jogo de estratégia. Eu acho que vai ser só cruzamento para a área, irmão. Eu fico muito chateado de ver o Mineirão dessa forma, viu, HG? Bastante incomodado realmente, porque eu já bati aqui nessa tecla diversas vezes. Eu acredito que o gramado sintético seria talvez a solução para que o Mineirão conseguisse fazer os eventos que ele programa no estádio e também tivesse a disputa de partidas de futebol. Mas com esse gramado, do jeito que está e da forma como ele é cuidado, infelizmente a prática do futebol fica prejudicada. E a gente vê hoje dois times que gostam de jogar futebol, tanto Cruzeiro quanto Fortaleza, eles vão ter que se sujeitar a jogar num gramado muito ruim. Então, a minha chateação é por isso. Eu acredito, honestamente, HG, que o gramado sintético faria muita diferença para o estádio. E aí, teríamos a prática do futebol, teríamos os eventos que são importantes também para o caixa do Mineirão, e é isso que a gente vê acontecendo no Allianz Parque do Palmeiras. O Palmeiras tem confirmado no Allianz Parque para esse segundo semestre, aliás, melhor, para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, apenas 3 ou 4 partidas, salvo engano. Eu vi essa informação no blog do Danilo Lavieri, no UOL. E aí, o Palmeiras, por mais que o gramado seja bastante utilizado para realização de eventos extra-futebol, o gramado não fica ruim. Pelo contrário, os jogadores do Palmeiras não vão lá reclamar que o gramado tem algum tipo de problema para a prática desportiva. Pelo contrário, totalmente o contrário. O gramado segue sendo utilizado, o campo segue rodando redondo e graças a um gramado que está apto para receber esses dois tipos de atividade. Permita-me um questionamento. Você que é um cara que tem muita informação aí. Você sabe quanto que custa um agrônomo, um pessoal que cuida do gramado lá da Inglaterra? Não, porque na Inglaterra é proibido a grama artificial, como é utilizado aqui no Brasil. É proibido. Pode ter no máximo um gramado misto. E lá na Inglaterra neva e o gramado é bom o ano todo. Mas não tem show nos estádios como aqui. Não, o Wembley tem. Alguns tem. O Wembley tem. O Wembley não tem jogo de clube. Não, irmão. Aqui é o jogo da estádio do Tottenham, por exemplo, tem show, tem evento, tem futebol americano. A final da FA Cup e a final da Copa da Inglaterra. Copa da Inglaterra. São os dois jogos da seleção. E os jogos da seleção. Mas nunca vimos nem de perto o gramado do Wembley. Aqui, na moral, o Alexandre Matos, quando esteve aqui, o que o Alexandre Matos falou? Não falou de gramado, não. Ele falou de o gramado descaso, todo mundo estava dizendo. Ele usou a palavra descaso com o Mineirão. O cheiro de urina, banheiro mal cuidado, uma esculhambação desgraçada. Os empreiteiros ganham dinheiro para um grande cacete nesse negócio, cara. Mas só que eles não querem gastar. Não tá claro isso para alguém? Porque se não tá, eu acho que tá escancarado. Os caras não querem gastar. Não é só a questão do show. Fica claro que falta um investimento para ter um gramado melhor. Porque ninguém cobra parceria, órgãos fiscalizadores, o governo do estado, ninguém faz nada, cara. Aí fica isso aí. Aí fica todo dia aqui, a gente vem e fala do assunto. Aí os caras aí, o Mineirão emite nota, coitado do Thiago, trabalhando pra caramba lá, emite nota, estamos tirando shows, etc. E tal, mas não adianta, a culpa não é dele, eu já falei. A culpa é do empreiteiro, é o cara que põe dinheiro, o cara não quer colocar. E esse questionamento que o Emerson fez aqui procede, é interessante. Mas fica claro para mim que para você manter é que nem o jardim de casa, irmão. Se você colocar a grama lá, larga lá, não vai virar. Você tem que ter um adubinho, um jardineirozinho para ir lá e cuidar. E o Maracanã estava com um problema parecido e deu para ver nas imagens mais recentes que deram um talento bom nesses 10 dias, né? O gramado do Maracanã parece visualmente estar bem melhor. É que o gramado do Maracanã não recebe a quantidade de chuva que recebe hoje no Mineirão. E o gramado do Maracanã não recebe sol. Tem esse detalhe também. Os caras conseguiram fazer um estádio no Rio de Janeiro que não bate sol. Mas isso é algo remediável. Eu acho que todas as questões são pertinentes. Agora, Thiago Valu, só não gosto dessa história de incompetência. Já que não dá, coloca o gramado sintético, ele tem que ser uma opção e não servir de muleta para incompetência
de gestão de gramado. Mas dava, Luzinho. Não. E eu acho que ele é a melhor opção do futebol brasileiro hoje. Não, eu sou contra. Eu sou Isso aí é 100% assinar um a favor, atestado cara. de incompetência. Não, Então, não é. então acaba no Allianz, assim, no Allianz, o gramado sintético. Então o gramado sintético do Allianz é um atestado de incompetência do Palmeiras. A longo prazo não é interessante para os atletas. O Engenhão. Tanto que eles não treinam em gramado sintético. Quem jogou, tá jogando no Engenhão, tá elogiando muito a qualidade do gramado do Engenhão. Lá em Engenhão é misto, né? É gramado misto. Tá todo mundo elogiando. Agora, coincidência ou não, certeza, veja bem, coincidência ou não, o Atlético Paranaense colhe bons frutos do gramado dele, o Botafogo está colhendo bons frutos do gramado dele, o Palmeiras colhe bons frutos do gramado dele, e quem joga em gramado ruim tá meio instável. Ah, você está dizendo então que não estou dizendo, não estou dizendo coisa nenhuma. Eu só estou dizendo que pode ser uma grande coincidência, né? O Atlético Paranaense ou é fácil jogar com os caras lá? Mas o Botafogo não tem nenhuma. É que ajuste de time, qualidade no gramado, sequência de trabalho, etc. Que no Atlético Paranaense agora não teve sequência de trabalho, porque o Atlético, o time do nosso grande Valu, foi lá e tirou o treinador dos caras. Então não tem sequência de trabalho. Agora, que esses times que jogam em gramados mistos ou sintéticos estão colhendo frutos disso, estão. Vai lá no Cruzeiro e pergunta, você prefere jogar no gramado sintético do Allianz ou você prefere jogar no Paço do Mineirão? Pergunta lá, Valor. É porque aí a gente está pegando um que não é cuidado com outro que é cuidado. E grama sintética, eu vou discordar. Eu não acho que tem que ser muleta de incompetência de cuidado do gramado. Mas eu não trato como muleta de incompetência. A longo prazo, os atletas, eu não sou jogador de futebol, sou jornalista. Que não quer? Os atletas dizem que a longo prazo, tanto que é só pegar o seguinte. Os atletas, os times que usam o gramado sintético como casa, eles não treinam no gramado sintético. Eles têm um dos campos de treino também, da mesma forma que o estádio que eles jogam, mas a longo prazo, isso acaba prejudicando os atletas. Isso aí são falas dos atletas. Então, agora o gramado ruim, a concessionária não tem competência, coloca sintético. Esse pessoal que está administrando o Mineirão pode colocar uma grama de parafuso que eles vão conseguir não administrar. Nós já temos parafuso. Inclusive apareceu uma porca. E você não é jogador porque você não quer. Porque bola pra isso você tem. Tem. Como volante na seleção do Ramon Menezes, você seria titular. Aliás, a gente vai falar de seleção. Eu tô ansioso pra falar de seleção hoje. Daqui a pouco, calma. Os argentinos querem comentar de Brasil. E eu quero ouvi-lo também sobre essa questão do Vitor Roque, informações aqui. Interessa muito pouco porque aqui não tem torcida do Atlético Paranaense, mas o Cruzeiro tem interesse, o América tem interesse, por isso, Thiago vai falar. Me abre aqui, KTO.com.